Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, ótima segunda-feira a todos. Estamos aqui em mais uma conexão das 6 para juntos orarmos e buscarmos a Deus. Bom dia, já vai compartilhando. Já vai enviando para mais alguém, para que nós possamos ser bênção na vida dessas pessoas, ser bênção na casa dessas pessoas. Deus venha te abençoar. Bom dia. Graça e paz. Pessoal, hoje é dia 23 de março, segunda-feira, e nós estamos aqui para mais um devocional, para mais uma palavra de Deus, e eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 15, que diz assim: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Tenha cuidado de como você serve o seu Deus, diante de cujo altar você está. Não permita apenas que os sinos de sua profissão toquem melodiosamente, mas que as romãs de sua santidade sejam a sua beleza. Ó herdeiro do céu, você é um rei. Não brinque com mendigos. Empunhe seu cedro e governe sobre sua paixão. Tem um caráter principesco, assim como tem sangue nobre. Você é um cidadão do céu. Deixe a sua conversação ser celestial. Em breve, você se sentará para julgar os anjos, um lugar à direita do grande juiz. No último julgamento está reservado para você. Assim como as honras, linhagem, propriedades e favores são. Que sua vida seja também e que os seus passos sejam ordenados de acordo com a dignidade de sua condição. Uau! Esse texto vem nos trazendo a responsabilidade de caminharmos em uma vida totalmente digna e honrada a Deus. Porque o que o apóstolo Pedro vem dizendo é que nós precisamos ser santos como aquele que nos chamou, Cristo Jesus. Que nós precisamos ser santo em tudo quanto nós fizermos. Não é apenas no nosso culto, não é apenas na nossa oração, mas em tudo quanto nós fizermos, nós precisamos fazer como para Deus e não para os homens. Nós precisamos nos santificar, e através da nossa santificação, nós teremos um processo de transformação. Ser santo aqui é viver uma vida digna, é viver uma vida honrada, é viver uma vida, como o autor disse, como um príncipe, como uma princesa, porque Deus nos deu a oportunidade de ser chamados filhos, e nós somos herdeiros dessa promessa, herdeiros dessa palavra, herdeiros do reino dele. E é por isso que quando nós oramos e pedimos para que o seu governo venha, para que o seu reino venha, é para que o Senhor verdadeiramente nos direcione.
para que o Senhor verdadeiramente nos guie e fale sobre o nosso coração. Porque quando nos permitimos ser guiados por Deus, direcionados por Deus, nós vivemos o sobrenatural. E o nome do Senhor é glorificado. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos assumir. O papel de um cristão genuíno. A vida de um cristão genuíno. Em tudo quanto fizermos, precisamos fazer como para Deus. Em tudo quanto fizermos, precisamos fazer em santidade para Deus. Porque o Senhor é santo. E Ele nos chamou para estar nele, com Ele. Então, quanto mais nos aproximamos dele, mais atributos do céu nós temos. Quanto mais próximo de Jesus Cristo, mais parecido com Ele nós seremos. Existe um ditado popular que nós parecemos com as pessoas que nós mais andamos. Nós nos tornamos semelhantes às pessoas que nós mais vivemos. E é por isso pessoal, vocês estão me ouvindo? Ok. Voltou? Então vamos lá. O que eu estou falando aqui? Foi uma oscilação na internet. Vamos lá. O que eu estou falando? Que a santificação, que a nossa vida de santidade precisa ser o reflexo da nossa caminhada com Cristo. É isso que Jesus vem falando. Tenha cuidado como você serve. Tenha cuidado em estar diante do altar de Deus. Tenha cuidado em estar diante da presença de Deus. Permaneça em uma vida de santificação. E certamente a sua vida será mudada e transformada. O que é estar e viver uma vida de santificação? Como viver uma vida de santificação? Nós só nos tornamos santos por causa de Deus, porque pecadores nós somos, errantes nós somos, mas todos os dias somos transformados. Todos os dias somos moldados. Todos os dias nós somos convencidos pelo Espírito Santo aonde nós precisamos mudar e o que precisamos transformar. Por isso, eu quero te convidar nesta manhã a fazer um pedido para Deus. Deus, me mostra os meus erros. Deus, me mostra o que eu preciso mudar. Deus, mostra-me aonde eu preciso ser transformado, porque eu quero viver uma vida que te glorifica. Eu quero viver uma vida que te exalta. Eu quero viver uma vida que te engrandeça. É isso que nós precisamos fazer diante de Deus. E certamente o Senhor fará
e manifestará a sua glória sobre a nossa vida. Peça para Ele mostrar para você quais são as áreas que Ele quer que você mude, quais são as áreas que Ele quer que você esteja transformado, para que o que Pedro disse aconteça sobre a sua vida. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos também vocês, em tudo quanto fizeres. Em tudo, na igreja, no trabalho, em casa, com a família, com o esposo, com a esposa, com os filhos. Seja santo e faça tudo quanto para o Senhor. Porque o Deus que está na igreja também é o Deus que está na sua casa. O Deus que está na sua casa também é o mesmo Deus que está no seu trabalho. O Deus que está no trabalho também é o mesmo Deus que está contigo na rua. O Deus que está contigo na rua também é o mesmo Deus que está contigo quando você acessa a internet. Então, você precisa entender que nós precisamos nos portar e viver em santidade a Deus. Porque somente assim a glória dele se manifestará sobre a nossa vida. Então, orem nessa manhã e peça, Senhor, nos mostre aonde nós precisamos acertar e aonde nós precisamos corrigir os nossos erros. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero clamar nessa manhã com você. Eu quero pedir para o Senhor falar conosco. Senhor, nessa manhã eu quero me colocar diante de Ti. Quero colocar a vida dos meus irmãos que me acompanham através dessa live, essa casa, esse lar aqui representado. Senhor, hoje se inicia uma semana. É a última semana desse mês. E, Senhor, o ano está passando. E existe tantas coisas em nós que precisa ser mudado. Existe tantas coisas em nós que precisa ser transformado. Senhor, eu quero pedir, Senhor, coloque diante de nós, exponha diante de nós os nossos erros, as nossas falhas. Pai, coloque diante de nós, por intermédio do Teu Espírito Santo, as áreas que nós precisamos mudar, o que precisa ser transformado em nós, modelado em nós. Senhor, nos torne pessoas melhores. Santifica o nosso caminhar, santifica o nosso falar, santifica, Senhor meu Pai, tudo quanto fizermos, e que tudo isso, Pai, revele a sua glória, revele o seu poder, revele a sua graça, manifesta, Senhor meu Pai, o seu amor. Eu quero pedir, Espírito Santo, vem sobre nós e toma o seu lugar. Vem sobre nós e toma o seu espaço, porque nós precisamos ser cheios do Teu Espírito, nós precisamos ser cheios da Tua presença, nós precisamos, ó Pai, ser modelados, que o nosso caráter seja modelado, nós precisamos ser forjados, que a nossa vida seja forjada. Espírito Santo de Deus, nós rogamos pela Sua glória, nós rogamos pelo Teu poder, nós rogamos pela Sua presença. Senhor, que nós possamos nos tornar a imagem, a semelhança do Senhor. Que nós possamos nos tornar o reflexo do Senhor. Que essa família, que esse lar que está recebendo essa oração, Senhor, possa ser modelado, transformado em todas as áreas que o Senhor sabe que eles enfrentam dificuldades, as áreas que eles enfrentam problemas, as áreas que estão afligindo o seu coração, transforma. Senhor, modela, faça, Senhor, a Tua obra e abençoa os Teus filhos. Pai, que nesta manhã de segunda-feira, eles possam ser alcançados pelas Suas mãos e o Senhor possa cuidar, guardar, proteger, livrar, e que eles possam, Senhor, viver o maior milagre do Senhor sobre a casa, sobre a vida, sobre a família deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém
e amém. Sejamos santos como aquele que nos chamou. Sejamos santos em tudo quanto nós fizermos. E certamente o Senhor será glorificado. Deus abençoe, queridos. Nós continuamos com o nosso plano anual de leitura bíblica. E hoje, dia 23, nós estaremos lendo Juízes, no capítulo 9 e o capítulo 10. Capítulo 9 e o 10 de Juízes. Leia conosco, medite na palavra de Deus. Entre nesse desafio de leitura bíblica, de ler a Bíblia em um ano, de conhecer o seu Deus, de conhecer a palavra do seu Deus. Tire 15 minutos por dia e faça isso acontecer. Leia a palavra de Deus e Deus vai te abençoar. Deus abençoe sua semana. Um forte abraço, um beijo no coração e até amanhã em mais uma Conexão das 6. Deus te abençoe em nome de Jesus.